Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua companhia. Estamos estudando hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Chegamos então a mais esse momento devocional e esse capítulo é tão especial. É um capítulo onde Deus sempre ministrou muito ao meu coração e eu queria te convidar a deixar a tua Bíblia aberta. É necessário que você leia esse capítulo todo, mas eu quero destacar alguns movimentos dentro deste capítulo. Nós temos pelo menos 4 histórias aqui. A primeira delas é Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele é tentado. Depois, Cristo Jesus vai a uma sinagoga e ali naquele momento ele lê o livro do profeta Isaías e as pessoas ficam admiradas com aquilo que ele está falando, mas ele acaba sendo rejeitado no final. Temos a história dele indo numa sinagoga e expulsando um espírito imundo de um homem que ali estava, e posteriormente ele vai na casa de Pedro e cura então não apenas a sogra de Pedro, que estava febril, mas vários enfermos que ali estavam. Queria fazer 2 destaques hoje, que são as 2 primeiras histórias. A primeira, Jesus sendo tentado no deserto. Quero te convidar então a ler alguns trechos dessa passagem comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Esta é uma história extremamente conhecida que se repete tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, e aqui Lucas traz alguns elementos extremamente importantes. Diferente dos outros dois, que falam apenas sobre Jesus ser conduzido pelo Espírito Santo, Lucas fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Isso é muito interessante. Sabe, à medida que nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo, é possível nós estarmos desfrutando da sua companhia, da sua capacitação e de tantas coisas, e é possível, como o texto diz, estarmos transbordando, cheios da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai embora da vida de um crente. Ele mora em seu coração, mas nós entendemos que é possível esse Espírito Santo transbordar dentro da vida deste indivíduo a partir do momento em que ele se entrega plenamente à ação do Espírito. Quando Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido por ele ao deserto, ele passa um período de consagração, onde ele durante 40 dias e 40 noites não se alimenta. Neste processo, o que nos chama a atenção é que ele acaba sendo tentado pelo diabo. Lucas não nos diz que ele foi levado para ser tentado pelo diabo, mas os outros evangelistas chegam a narrar essa história como se o próprio Espírito Santo o induzisse a esse lugar para ser tentado pelo diabo. O que é que nós entendemos biblicamente, é o que nos diz o livro de Tiago? Que Deus não tenta ninguém. Deus coloca os seus obreiros à prova. É bem verdade que muitas vezes passaremos por situações difíceis, mas a provação na vida do crente é um instrumento de Deus para fazer com que ele possa sair ainda melhor. Ela extrai o que há de melhor do indivíduo. Já a tentação é uma indução ao erro. É uma pedra de tropeço, é uma armadilha de Satanás para que nós venhamos a cair. Tiago vai dizer que nós só somos tentados quando nós somos atraídos e seduzidos pelo nosso próprio desejo. Então, o que é que Satanás faz? Entendendo quais são, de alguma maneira, as intenções que nós temos, ele nos oferece aquilo que, de alguma maneira, possa ser atrativo ao nosso coração, como uma armadilha, como um dardo inflamado do maligno, onde nós, sendo tentados, poderíamos, então, ceder a essa tentação. Deus não induz ninguém ao erro. Mas o que é que precisamos entender nesse primeiro verso? Muitas vezes, por estarmos cheios do Espírito Santo, por estarmos procurando uma vida de consagração, seremos sim alvos de ação maligna. Mas deixa eu te dizer, se você está consagrado, a vitória sobre o mal é garantida.
Agora, se você diz, então é melhor nem me consagrar para não ser alvo, meu amado irmão, Satanás não nos dá trégua. O trabalho dele é a todo custo tentar roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira, é o pai do engano, ele quer te derrubar a todo custo. Então, mais vale estar cheio do Espírito Santo, consagrado, do que ficar à mercê daquilo que ele pode nos fazer. A Bíblia vai nos falar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muitas vezes nós não entendemos como é que pode, eu estou tão consagrado, tão dedicado ao Senhor e passo por tantas tribulações, por tantos momentos difíceis, sabe? A vida de consagração e de santidade não é um caminho fácil. E ela não é um instrumento de barganha para conseguirmos uma vida mais confortável e melhor. Tem pessoas que fazem um jejum, que se consagram em busca de algo que é fútil, em busca de um conforto, em busca de uma resposta muito individualista. A consagração, o jejum, a oração, esse período de santidade, de separação do Senhor, não deve ser usado como uma ferramenta de barganha, como uma ferramenta mesquinha para fazermos os nossos interesses. De nenhuma forma eu e você vamos conseguir manipular o Senhor para que Ele faça aquilo que nós queiramos. O processo de consagração é um processo de alinhamento, onde o nosso coração se alinha com a vontade de Deus. Ali no deserto, o diabo tenta Jesus por 3 vezes. Pede para que ele transforme as pedras em pães, leva ele a um lugar onde ele possa contemplar todo o esplendor da terra e lhe oferece os reinos. E por fim ele leva ele então ao pináculo do templo, pedindo para que ele se jogue dali e os anjos possam apará-lo naquele momento, fazendo um espetáculo público e se revelando como o Messias prometido. Mas a resposta de Jesus para cada um desses movimentos são respostas bíblicas. Nem só de pão viverá o homem, somente ao Senhor teu Deus adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus. As respostas de Cristo Jesus põem então Satanás, o nosso opositor, o diabo, para se afastar de sua presença, coloca o diabo para correr no que diria a gíria popular. Desta forma, Jesus supera as tentações tanto de esfera privada, mexendo nas suas necessidades no que diz respeito a comer pão, tanto nas esferas do ego, no que diz respeito à vaidade de estar ali no local e ter todas as regalias do mundo, quanto também da ideia de poder, aquelas 3 coisas que afetam diretamente ao homem. E Cristo Jesus passa por todas elas. Logo na sequência do texto, Cristo Jesus vai então a uma sinagoga e eu te convido a ler essa passagem comigo. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta,
Na região de Sidom também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Este capítulo é muito importante. Cristo Jesus, naquela sinagoga, estava falando a respeito de si mesmo, lendo o livro de Isaías, mostrando que toda aquela profecia estava se cumprindo naquele dia. Ele estava se colocando como um ungido de Deus, como Messias, estava revelando isso abertamente àquelas pessoas. Mas as pessoas que estavam maravilhadas com as suas falas, de repente começam a questionar. Questionar pelo fato de conhecerem os seus pais, pelo fato de terem visto Jesus quando criança e começaram a se perguntar, é esse mesmo Messias? Por que ele não faz então os milagres que ele fez em Cafarnaum aqui? E a resposta de Cristo Jesus é uma resposta dura. Ele cita um provérbio da época dizendo, médico, cura-te a ti mesmo, e ele diz mais à frente que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Mas ele mexe muito com o coração desse povo quando ele chega a mencionar que lá no Antigo Testamento, duas pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel foram alvos do cuidado de Deus. Ele vai citar a viúva de Sarepta e vai citar Naamã, o general sírio. Diante desse cenário, aquelas pessoas ficam indignadas. Como é que Deus, o Deus dos judeus, o Deus que fez a promessa do Messias, agora vai estar abençoando que são de fora e não vai operar os milagres aqui? Começaram a tratar Jesus como uma pessoa não grata e queriam então matá-lo jogando do precipício. Olha que loucura! As pessoas que o aplaudiam poucos minutos agora estão tão enfurecidas querendo matá-lo. Isso nos ensina que as mesmas pessoas que nos aplaudem são aquelas que às vezes querem o nosso mal. As pessoas mudam drasticamente, mas sabe quem não muda? O Senhor. Cristo Jesus, sendo alvo agora de tantos ataques, passa por entre eles e segue o seu caminho. Eu acho esse verso tão significativo e tão poético. A versão Almeida do século 21 vai nos dizer que Jesus passa no meio deles, ou no caminho deles. Eu creio que ao longo da nossa jornada, Jesus sempre terá um encontro conosco. Todo mundo vai ter uma experiência com Deus, uma oportunidade de experiência. Mas cabe a nós, durante essa jornada, mudarmos o rumo e seguirmos com Jesus. Ou simplesmente ele vai passar por entre nós. Ele vai passar pelo nosso caminho, pelo nosso meio e seguir o seu rumo. Feliz é aquele que, ao se encontrar com Jesus, segue o rumo junto a Ele. Quero orar por você neste momento. Pai bondoso e querido, obrigado, Pai. Obrigado por Tua santa presença. Nos enche do Teu Santo Espírito. Nos fortalece no tempo de deserto. Nos faz, ó Deus, vencermos nossas tentações e termos uma vida consagrada a Ti. Ó Pai, Te agradecemos porque Cristo Jesus nos encontrou. Nos ajuda, Pai, a mudarmos a nossa rota e seguirmos rumo a Ele. É no nome de Jesus que te oramos, rogando a Tua bênção. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até amanhã às 21h30.